Bom, livro de Levítico, até essa parte que nós estávamos, essa parte que eu li, a parte até o capítulo 7, ele trata basicamente das leis das ofertas. Basicamente tudo quanto é oferta, aqui tem toda a explicação. E nós lemos a parte que ele fala a respeito para os sacerdotes, a respeito das ofertas de holocausto. Ele também fala no capítulo 1, bem no início, a respeito do holocausto. Porém ali ele está falando para o povo, para as pessoas, e também explicando o que é, quais animais que podem ser sacrificados nas ofertas de holocaustos, né? E aqui especificamente ele está direcionando essa fala para os sacerdotes, no caso Arão e seus filhos, né? Como falei, até este momento ele estava dando explicação para o povo, mas logo aqui ela fala explicitamente para os sacerdotes, né? Porque para o povo ele dá explicações sobre quais circunstâncias e como eles deveriam trazer as ofertas, né? Mas as instruções agora, para os sacerdotes, são como conduzir o sacrifício sacerdotal ao povo, como que eles deveriam se comportar com essas ofertas que o povo estava trazendo, amém? Então, e sacrifício é algo que eu pesquisei hoje, ele vem do hebraico korban e significa aproximar-se. Então, literalmente, o sacrifício é algo para você se aproximar do Senhor, amém? E o holocausto era onde se oferecia os sacrifícios a Deus. Era um ritual diário que consistia em 2 cordeiros, né, um de manhã e um no finalzinho da tarde, e ambos eles eram queimados de forma lenta, no fogo lento, e por inteiro. Ele era queimado inteiramente, não sobrava nada, representando que o Senhor, ele esquece completamente os nossos pecados quando nós se arrependemos por completo, amém? Então, quando esses sacerdotes, eles faziam esses sacrifícios para perdão e mesmo de pecados, tanto deles quanto do povo, porque esses sacrifícios, esses 2 diários aqui, permanente, eram os próprios sacerdotes que faziam, tá? O povo também poderiam levar para fazer ofertas de holocausto, mas esses aqui era a obrigação do sacerdote, era a função sacerdotal de fazer isso, né? E também, além de se aproximar de Deus, era um renovo, né? Um renovo para comunhão com o Senhor, fé e arrependimento também, né? E o fogo que consumia esses sacrifícios, ele literalmente veio do céu. Lá em Levítico, no capítulo 9, verso 24, logo à frente, até aqui o 7 trata das leis, 8 trata a respeito da unção que foi dado a respeito sobre Arão e seus filhos, né, para o serviço sacerdotal. E ali no finalzinho do capítulo 9, o próprio Senhor vem com fogo do céu e ali ele acende e queima a oferta de holocausto. Ali fogo fica permanentemente. Ali o que eles deveriam fazer é apenas essa manutenção diária. Amém? Então, esse fogo que veio do holocausto, ele veio literalmente do céu. No capítulo 9, no verso 24, diz assim: eis que quando saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Amém? E por isso que o Senhor deu todas essas rigorosas informações para os sacerdotes, essas instruções rigorosas, não apenas sobre a remoção das cinzas, que ele explica como deveria fazer, mas também as vestes sacerdotais, tá? Porque como elas deveriam ser santas, eles não poderiam fazer isso com qualquer veste, e sim com umas vestes específicas para este tipo de serviço, amém? Então, não era de qualquer jeito, por isso que o Senhor tratou esse ofício sacerdotal aqui com detalhes para Arão e os seus filhos, amém? Então, essa é uma breve explicação a respeito das ofertas de holocausto, dessa parte que o Senhor está falando aqui a respeito para Arão e seus filhos, tá? E sabemos que esse tipo de sacrifício era no Antigo Testamento, mas também um único sacrifício foi feito para nós sermos salvos, e através dele nós fomos feitos sacerdotes, que é o sacrifício de Jesus, amém? O sacrifício de um animal que representava a morte do pecado,
naquele tempo, deu lugar a um sacrifício vivo ao Senhor, onde nós, crentes, temos uma vida remida e entregue ao Senhor, amém? Então aquele sacrifício que eles faziam lá, de pegar um animal sem pecados e transferir o pecado para que a pessoa pudesse ser salva, Jesus já fez isso por nós, amém? E hoje nós somos praticamente nós, o que nós devemos fazer? Sermos realmente sacrifícios vivos ao Senhor. Esse sacrifício vivo ao Senhor é o que? É estar todos os dias no culto, é buscar o Senhor todos os dias, tá? Não sair da direção que o Senhor tem dado, não deixar de congregar, é isso, ser um sacrifício vivo ao Senhor, amém? Tá? No Salmo 51, 17, abre lá fazendo um favor, Salmo 51. Verso 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E no Salmo 34, 18 fala que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então, esse salmo aqui já foi lido muitas vezes aqui, e foi quando Davi, o profeta Natan veio falar a Davi sobre o pecado dele com Batseba, né? E ele declara esse salmo, mas especificamente a respeito do verso 17, onde ele cita aqui os sacrifícios agradáveis a Deus. E significa basicamente que um coração profundamente aflito e triste pelo pecado, humilhado pelo fato de ter desapontado a Deus, e que procura reconciliação com Deus, e aceita sob as condições, aceita essa reconciliação sob qualquer condição vinda do Senhor. Então, esses são os sacrifícios que o Senhor é agradável ao Senhor. É realmente ter um coração quebrantado. Quando a gente peca, aquele crente que, quando comete algum tipo de pecado, ele tem a mesma reação que Davi teve quando Natan falou a respeito do pecado com Batseba. Ele simplesmente se ajoelha e ali ele chora e pede perdão ao Senhor profundamente, mas se arrepende de verdade mesmo. É esse tipo de sacrifício aqui que é agradável ao Senhor. Ter um coração quebrantado mesmo na presença dele. Amém? E também, Romanos 12, no verso 1, diz assim que: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Isto é o vosso culto racional. Amém? E ele fala isso a respeito, ele fala sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. E em contraste à lei de Moisés, né, porque um único sacrifício foi suficiente para varrer todas as vítimas mortas do altar de Deus, para dar lugar aos remidos, e esses sacrifícios vivos, e como sacrifícios vivos para aquele que se faz pecado por nós, ao passo que tudo que faz é por amor a Deus, sendo um sacrifício com cheiro suave. Então, aquele sacrifício que Jesus fez foi o suficiente. E nós agora, nós temos a oportunidade de dar um verdadeiro sacrifício ao Senhor, santo e agradável. Dessa forma, sobe como cheiro agradável ao Senhor, as narinas do Senhor, né? E assim, dessa forma, vira um sacrifício santo também. Amém? Então, Romanos 12, 1 também ele fala a respeito, que eu citei aqui a respeito do sacrifício, né? Santo e agradável ao Senhor. E também eu queria que vocês abrissem Hebreus 13. Hebreus 13. Ali ele fala de outro tipo de sacrifício. 13 no verso 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós podemos oferecer agora também é o da ação de graças e o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu santo nome. E também a misericórdia de Deus. Amém? Porque hoje, nós vemos em muitos lugares, em muitas igrejas também, né?
falsos evangelhos, que levam a pessoa, em vez da pessoa se arrepender dos seus pecados, fazem com que elas continuem a pecar da mesma forma que elas estavam. Elas vêm a Deus e continuam da mesma forma que elas estavam. E existe também o evangelho do entretenimento, né? Que praticamente são evangelhos para muitas pregações engraçadas, né? Contam até piadas, né? Para apenas entreter o público, né? O problema esse tipo de evangelho, principalmente esse de entretenimento, que ela não salva ninguém, né? Ela apenas diverte a pessoa. Enquanto ela está se divertindo com isso, ela está caminhando de forma anestesiada para o inferno. Ela nem percebe isso. As pessoas nem percebem isso, porque como é um evangelho que a carne gosta, massageia bastante a carne, então a pessoa fica anestesiada nisso, anestesiada, e ela vai caminhando a passos largos para o inferno, e a pessoa nem percebe isso, enquanto ela não tiver uma mudança de postura, ou as pessoas que estiverem ali ministrando no altar não tiverem uma mudança de postura, trazer realmente, verdadeiramente o que o evangelho quer dizer, o verdadeiro evangelho, essa pessoa infelizmente vai estar caminhando de forma anestesiada para o inferno. E graças a Deus que nós temos uma igreja que realmente prega o que a palavra diz, que realmente prega algo que é ministrado diretamente do altar do Senhor, amém? Porque o nosso compromisso tem que ser sempre com a verdade, essa é a palavra de Deus, sempre com a verdade do Senhor, amém? E o fogo sobre o altar do Senhor, aquele que foi citado lá no Levítico, no capítulo 6, esse fogo, ele funciona como um símbolo de santidade ao Senhor. É um símbolo de santidade e instrumento do seu poder purificador. Poder purificador e poder destruidor também. Depende de como você deseja usar, né? Eu prefiro que seja só o purificador, amém? Aleluia. Então, esse fogo, ele tem, significa essa santidade do Senhor e instrumento do seu poder. Porque esse fogo era o único permitido no tabernáculo, né? E aquele obtido em outro lugar para fins sagrados, ele foi considerado fogo estranho. Como aconteceu um pouco para frente, no Levítico no capítulo 10, que os filhos de Arão ofereceram fogo estranho ao Senhor, Nadab e Abiú, e eles foram consumidos de forma instantânea, amém? E o que tem acontecido, como eu falei do falso evangelho, hoje em dia, infelizmente, o pessoal tem trazido fogo estranho para o altar de Deus, bastante fogo estranho. Eles têm usado táticas do mundo ou coisas mundanas para convencer as pessoas que estão de fora a aceitar o Senhor. O único problema é que as pessoas que aceitam Jesus dessa forma, através desse fogo estranho que eles oferecem, elas até aceitam, vêm para a igreja, mas não tem mudança de vida, porque ela vem pelo que a pessoa está oferecendo, que é coisa do mundo, e não coisa que vem realmente do Senhor. Que, como João Batista pregava, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Só que não é pregado dessa forma, infelizmente. Então, esse fogo, o fogo verdadeiro do Senhor, tem o poder purificador e o poder destruidor. Você escolhe como você usa. Amém? Então, e infelizmente as pessoas desse falso evangelho têm usado esse fogo destruidor. Assim como aconteceu com Zá também, ao tocar a arca, ele foi consumido imediatamente. E também, esses dias foi pregado a respeito de Safira e Ananias também, que eles foram consumidos ali imediatamente por mentir ao Espírito Santo de Deus. Ali, como havia uma grande presença de Deus naquela oportunidade, né? No início da igreja primitiva, né? Havia ali uma grande presença do Senhor, eles foram consumidos de forma instantânea, por isso que aconteceu aquilo, amém? Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós, com o fogo que nós apresentamos ao Senhor, amém? Ele tem que ser o fogo santo, amém? O fogo que vem diretamente do Senhor, amém? Glória a Deus. E também como não apagar o fogo do Senhor diariamente. Esse fogo que vem do Senhor, nós devemos manter a chama sempre acesa. Mas como? Lá em Apocalipse 5:8, Apocalipse 5:8, diz assim:
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, através taça e harpa, orações, louvores ao Senhor. Essa é uma forma da gente manter esse fogo aceso todos os dias. Também nós se fazemos de sacrifício vivo ao Senhor, como Paulo disse lá em Romanos 12, no capítulo 1, que a gente leu aqui também. Amém? Dessa forma, você vai estar sempre mantendo esse fogo aceso do Senhor, esse fogo que vem diretamente dele, sempre estando em comunhão com a igreja, sempre estando, não saindo da direção que é dada aqui na igreja para esta igreja, amém? Porque a direção para essa igreja, amém? Nós não devemos seguir direção de outras igrejas, amém? Entendeu? Dessa forma, nós estaremos todos os dias oferecendo sempre sacrifícios que podemos oferecer a Ele, em todos os dias da nossa vida, amém? E outro detalhe que eu queria te dizer, também citar, é a respeito, você está vendo essa logo aqui da igreja, né? É uma chama, né? É uma chama que virou a logo aqui da geração eleita, né? E algo que o Senhor me lembrou, quando estava falando a respeito dessa palavra, no início da geração eleita, teve um dia, vou especificar o dia aqui, sim, foi no dia 12 de abril de 2015, num domingo. Nós ainda não éramos geração eleita, era outro ministério ainda. Nós tivemos um café da manhã na igreja, ali no Recanto dos Parços, na casa. Na verdade a gente fez ao lado, né, na casa da vizinha, que ela emprestou a casa, isso que é uma academia. E logo depois o pastor reuniu conosco para falar algumas coisas. Estava a pastora Silene, o pastor Adriano, a Aline, eu, a pastora Fernanda, a Alessandra também estava conosco, e devia estar mais alguém, mas agora eu não lembro, também não vai fazer muita diferença, porque se eu não lembro, não está mais aqui conosco, amém? Então, era essas pessoas que eu me lembro agora que estão até hoje conosco, amém? Eu e minha esposa também estava, claro, né? E ali, o que o pastor veio falar conosco a respeito do ministério que o pastor presidente estava entregando para outro. Ou seja, a gente ia ficar órfão naquela oportunidade, né? Só que ali o pastor e a pastora José Francisco e a pastora Fernanda, eles explicaram a situação e, independente da decisão deles, nós estávamos com ele, né? Independente da decisão que ele iria tomar. Mas ali começou basicamente a geração eleita. Ali o Senhor ministrou no coração dele que esse ministério eles iriam dar para o pastor e a pastora. E ele falou conosco esse dia, né? A gente, não me lembro muito bem, mas provavelmente com certeza a gente temeu um pouco, né? Mas nós ficamos firmes com eles, né? Porque a gente sabia que o Senhor tinha o melhor para nós, não para todos ali que estavam com ele. Então, ali nasceu a geração eleita, porque logo para frente o Senhor colocou no coração dele. O mês de abril daquele ano foi o último que o outro ministério esteve conosco, né? No mês de maio, a gente começou a caminhada sozinha. E essa confirmação da geração eleita, eu já citei no culto, aconteceu logo depois, no dia 6 de maio daquele mesmo ano, numa quarta-feira, uma outra reunião que ele veio chamar conosco, que ali começou a geração eleita. Ali nós começamos a caminhar como Ministério de Geração Eleita. E desde o início teve esse fogo aí, como logo da igreja. E o Senhor me lembrou disso, para que essa chama aqui da geração eleita, ela nunca se apague. Amém? Ela continue, e ela vai continuar. Amém? Tinha gente que estava conosco naquele dia, hoje não está mais. Muitas pessoas voltaram, mas bem-aventurado você que está aqui conosco hoje,
contemplando tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda irá fazer nesse ministério chamado Geração Eleita. Então você que está aqui hoje é responsável por manter essa chama acesa, é responsável por manter esse fogo aceso, amém? Como diz aqui no último verso, no verso 3 do capítulo 6 de Levítico, essa chama, ela deve arder continuamente, ela nunca deve se apagar. É isso que nós devemos fazer com a Geração Eleita, continuar com essa chama acesa, até que Jesus volte, amém? Sempre permanecer, amém? Por isso que nós aqui que estamos com ele, com o pastor e a pastora desde o início, nós sempre honramos a vida deles, porque a caminhada no início não foi fácil. O fogo ali queria, o inimigo muitas vezes queria jogar água no nosso fogo, mas nós continuamos firmes. Estamos aqui hoje para a glória e honra do Senhor, amém? Então nunca se esqueça que esse fogo aqui, para ficar aceso, ele precisa de você, ele precisa de mim, ele precisa de nós, amém? Então, que você, a palavra eu sei que foi curta, foi um pouco até curta demais, pensei que ia ser um pouco mais comprida, mas era isso que o Senhor ministrou em mim, é isso que eu queria passar para vocês, que realmente, e para que esse fogo possa continuar firme, ele precisa do seu sacrifício todos os dias. O seu sacrifício de orar por essa igreja, o seu sacrifício de estar em comunhão conosco, o seu sacrifício de estar aqui aos cultos. Você aí de casa também é responsável por isso, apesar da distância, e espiritualmente nós estamos juntos, amém? Então todos aqui, o pessoal de casa, vocês aqui, é responsável por esse sacrifício diário, porque sem esse sacrifício diário, essa chama aqui não tem como ficar acesa, amém? Então, essa chama depende de você, depende de mim, depende de nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você fique de pé para que a gente possa orar.